Oi, Adriana. Ah, boa Boa tarde. tarde. Que delícia ver esse lugar muito gostoso. Eu deixei aqui para a gente poder começar Que com esse, delícia. com esse céu azul, esperando as pessoas entrarem para a Então, gente poder começar. e tá um dia lindo também, né? Está sim, Nossa, muito é muito bonito. maior do que eu imaginava. Eu vou até levantar aqui para ter uma ideia, enquanto isso as pessoas vão entrando Isso, mostra pra gente como que é a área de vocês. e a gente vai mostrando um pouquinho. Tá um sol lindo. Que Aqui onde eu estou enorme. mostrando, no cantinho, tem o ossário, Aham, aí um pouquinho lá para o fundo. Lá no fundo, não sei se dá para visualizar, é aham. a parte do crematório, Tá. tá? Aí eu fiquei bem aqui no meio, onde tem uma sombrinha, um banquinho Delícia. para a gente poder conversar. Que delícia. Você sabe que tem alguns E hoje clientes tá de vocês que comentaram um pouquinho, né, da acolhida que vocês fazem, do lugar. É interessante que eles trazem muito isso, assim, de que o lugar é muito aconchegante, sabe? De ter a Ai, que sensação de bom, estar em paz mesmo. É muito, muito bom isso, né? que bom. Por isso que eu deixei primeiro a imagem aqui, aí eu Que vou virar para a lindo. gente poder conversar. Ali aqui na frente é a administração, onde tem o Aham, velório, tem um pessoal chegando ali, aham, e aqui a área, né, de sepultamento. aham. Muito Vou legal. virar para a gente poder conversar. Tá bom. Olá, Bom boa te ver. tarde. Ah, obrigada, doutora Fabiana, por Que conversar delícia. aqui com a gente. Eu vou me apresentar enquanto as pessoas vão entrando. Aham. Meu nome é Adriana, eu faço atualização das mídias do Reino Animal e o atendimento online. E hoje nós estamos aqui para conversar com a doutora Fabiana, psicóloga, especialista em luto, trabalha também com luto por animais de estimação e vai conversar um pouquinho com a gente, vai explicar sobre esse tipo de luto e como a gente pode lidar com isso de uma maneira, acho que menos dolorida, não é isso, Uhum, Fabiana? uhum, é. E eu acho que esse começo, nossa, foi muito importante a gente conseguir fazer isso, né, Adriana? De mostrar um pouquinho o lugar também como é, porque eu acho que isso ajuda muito no Isso, luto, né? De você ver sentido também na partida de uma vida que é muito importante para você, e você olhar para um lugar desse e falar assim, eu me sinto em paz aqui, né? Com o meu filho aqui, isso, né? Sendo cuidado, sendo honrado. Esse é um dos cuidados que faz muita diferença para o enlutado. Quando começou a live, tinha um monte de passarinho aí, né? Assim, isso tudo isso, dá isso. um pouco de um alívio, né, para quem está num processo de tanta dor, né? Então, eu gostei muito da gente conseguir fazer isso, mostrar e convido as pessoas que não conheçam lugares como esse do Reino Animal que venham a conhecer. Acho que é um espaço importante também da gente quebrar essa barreira também que a morte é mórbida, porque também não é, ela é Sim, dolorosa, ela é muito difícil. sim, Mas o lugar de acolhida da partida pode ser muito bonito também. E a gente pode tornar esse espaço um espaço muito digno de uma história que foi muito importante para mim, que faz muita diferença na minha vida. E ter um espaço acolhedor como esse é um lugar também da gente marcar essa história de um jeito bonito de se viver, né? Então, é importante conhecer exatamente. também, né? Visitar. Queria muito poder pessoalmente um dia, né? Voltar agora, né? Ah, A com vida e certeza. conhecer e ver e perceber como que é. Acho que tem muito que a gente tem que mudar ainda da nossa percepção da morte, né, Adriana? De ainda tem um estigma muito grande que Exatamente, a morte é meio que sai para lá, imagina, né? Ir no cemitério, falar de morte, exato. né? Para criança, olha que lugar bonito de mostrar para Sim. criança o que é vida e morte, né? Dos cuidados de Exato. fim de vida. Então, tem muita coisa importante que acho que a gente começa a conversa talvez diferente, falando da nossa extrema dificuldade de lidar com a morte, como se fosse algo do tipo, sai para lá, Sim, bate na madeira, né? Fica longe daqui. sim. E quanto mais a Exatamente. gente se distancia, mais difícil é, né, Adriana?
Sim, sim. Inclusive, às vezes as pessoas, nossa, mas você está num cemitério como se fosse uma coisa assim, carregada de sentimentos, como você falou, negativos. E hoje muitos clientes estiveram já aqui, inclusive, visitando os amiguinhos que estão aqui descansando, né? Nós Uhum, colocamos dessa uhum, forma. E trazem as crianças, regam as flores e tem um momento de paz mesmo, como uhum, você mencionou. uhum, É, e é importante para tirar essa visão uhum. negativa e começar a colocar, é, até falar sobre o luto pet para a sociedade de uma forma mais digna, né? Uhum, uhum, Que pode ser acolhido, não é, uhum, Viviane? isso mesmo. Mônica, você falou que chegou agora, né? E é isso mesmo. A Adriana está lá, ali do cemitério do Reino Uhum. Animal, mostrando o lugar ali. Eu pedi para ela fazer a Mostrar um live. pouquinho Mostra para de novo mim. para as pessoas verem. E eu pedi para ela fazer a live daí para mostrar para vocês como também pode ser bonito esse lugar da despedida, que não tem nada de mórbido, tem muito acolhedor, inclusive. Essa área beta, verde, para o animal de estimação, eu não vejo lugar mais bonito de uma despedida assim, sabe? De muita paz. É um lugar que é muito bonito levar uma criança, né, levar um filho para conhecer, entender isso tudo, porque rompe aquela ideia errada que a gente tem, né, de que a morte é feia, né? Ela é dolorosa, difícil, mas nem por isso ela, né, precisa ser esse lugar tão difícil, né? Ah, e tem mais gente falando que tem dois Exatamente. filhinhos aí também aí no céu. Ah, são as estrelinhas, a gente fala são as estrelinhas que estão aqui. E acho que tem Ah, gente. uma energia maravilhosa mesmo, muita paz mesmo. E eu acho que o primeiro ponto, né, para a gente começar a conversa, talvez, seja a nossa dificuldade mesmo, né, de olhar para a morte, e do Sim, preparo que a gente não tem para isso, né? Porque imagina num momento ali de uma eutanásia, de uma situação de morte súbita, você tem que pensar no que sim, fazer. Você nunca pensou na vida, apesar de saber, tá bom, eu sei que um dia vai morrer, eu sei que um dia, né, isso não vai continuar, mas você não sabe o que fazer, né? Mas de repente é muito caro, eu não tenho ideia, né? E as confusões que tem sobre incinerar e cremar, por exemplo, eu nunca pensei sobre isso. E este é um complicador importante do luto, né? Eu não saber, eu não sim, ter nunca pensado a respeito do que eu faço na sequência, complica o meu processo de luto, que se a gente for entender o conceito de luto, ele é uma reação normal, natural, de dor, ah, e de desorganização diante da perda. Então, existe uma desorganização depois de uma perda importante. E essa perda só causa desorganização porque realmente ela é muito intensa, é um vínculo muito grande. Né? Então, o luto pelo uhum, animal de estimação é um luto válido, reconhecido, as reações são de um enlutado, o vínculo é pelo animal de estimação. E ele só dói porque existe um vínculo muito grande. Então, uma reação de dor e desorganização. Imagina se eu já tenho minimamente alguma organização de saber na minha religião, no meu contexto, na minha forma de entender o mundo, o que eu quero fazer diante da morte daquele ser que eu amo muito. Isso ajuda muito no processo. Quando eu acompanho algumas pessoas, por exemplo, que vêm e contam histórias de repente, recebo a notícia da morte, daqui a pouco já vem alguém e pergunta: o que você quer fazer com o corpo? Eu nem absorvi a informação da uhum, morte, tem que resolver o corpo, assim, distante, né? tá, Uma coisa assim muito chocante. Então, uhum, eu acho que a gente tem muito a evoluir como sociedade realmente para romper essa ideia da morte como algo lá, deixa, né, sai daqui, né, lá no fim de uhum, vida e entender que ela pode acontecer no meio do caminho. A gente não tem essa previsibilidade, né? Por mais que a gente faça o nosso melhor. Então, é muito um lugar de cuidado, de aos poucos ir se aproximando desse lugar que ela faz parte da vida, e a gente precisa olhar para isso também. Assim como a gente olha para um plano de saúde, né, também olhar para a morte como algo que faz parte desta vida, neste contexto que eu não tenho controle. Né, para não ficar nessa sensação aí caótica depois que daqui a pouco tomei uma decisão que não sei se eu queria, se era isso, eu vou ter que respeitar um prazo X de deixar o corpo ou não, e aquilo causa um grande, né, incômodo. Ou às vezes a remoção do PET como é feita, para algumas pessoas é traumático, né, do processo todo ali. Então, você saber isso tudo ajuda muito nesse processo, que já é tão difícil por si só, né? sim, sim, Aí uma pessoa verdade. dizendo que é o jardim dela ali no reino. É, É, é verdade. é isso E mesmo. algumas pessoas
até comentam a importância de saber antes, a gente vai desmistificando aquela questão, eu não quero falar sobre isso, eu não quero pensar na perda do meu pet, mas algumas pessoas já vêm aqui visitar e já falam, olha, eu já sei onde o meu bebê vai ficar se ele não estiver mais comigo um dia. Então, assim, também existe esse trabalho, Fabiana, das pessoas começarem a pensar no momento que não envolve dor. Porque quando envolve a perda, envolve dor, e aí as pessoas ficam perdidas. E foi o que você falou, talvez a atitude ou a escolha não seja a melhor para aquele momento. Então, a gente sempre convida para que as pessoas venham aqui, conhecer o espaço, e aí a gente vai falando sobre a prevenção, sobre esse cuidado, como você mencionou, como se fosse realmente um plano de saúde, para que a pessoa ela saiba qual é a melhor atitude naquele momento que ela sabe que ela vai estar sofrendo, não é? Sem dúvidas. E é um processo muito difícil, né? Porque parte desse processo da desorganização do luto é a perda. No ritual, né, humano, por exemplo, tem toda aquela passagem em cada religião, em cada contexto, de tem a chegada do corpo, tem as orações, tem as pessoas que chegam, daqui a pouco tem alguém que conta uma piada, que lembra uma história, daqui a pouco alguém que chora, alguém que fica com raiva. Mas todo esse processo, né, essa sequência de fatos que acontecem, tem uma importância muito maior do que a gente imagina, que é de organização para o enlutado, de poder concretizar a perda, de poder encostar no corpo, se despedir, gritar, se quiser gritar, enfim, fazer sua oração. Isso ajuda a tornar a situação muito concreta, né? Então, ajuda a processar, assimilar aquela informação. Então, os rituais de despedida vêm muito nesse sentido, é muito importante para cada um pensar o que faz sentido para si, porque quando vem uma morte que é súbita, inesperada, ainda mais quando é um acidente, né? No caso dos pets acontece muito disso, né? Um acidente, um incidente, né? Alguma situação que fugiu ali do controle, e você conseguir ter essas ações de cuidado que vão te ajudando a processar, a poder digerir isso tudo, favorece. Tem pessoas que no plantão que eu faço para luto pet comentam, por exemplo, de uma sensação depois, Adriana, que acho que você também já passou por isso, né, em relatos aí, de parecer que não aconteceu, que não é verdade, daquele choque do tipo, mas daqui a pouco eu sinto que está voltando para casa, eu sinto que daqui a pouco vai estar voltando, né? Eu estou escutando aqui o latido, o miado, porque às vezes é um Sim. choque tão grande entre a notícia da morte e o que vem depois, que dá uma sensação realmente que não aconteceu, mesmo assim, de verdade, né? Então, todo esse processo de cuidado que vem antes da perda ajuda muito a gente não faz isso, a gente é péssimo de fazer isso, né? Desse cuidado todo. E é verdade, Até a de não ver gente o corpo acaba não também. conseguindo, né? A gente acaba não conseguindo Mariana. lidar. Também colocando aqui a Gente, questão de não poder se despedir, que é muito difícil isso também, né? Isso vai trazendo sim, sim. complicações do luto, né? O não poder ver o corpo, o pet que foge de casa, né? Que daí estamos Eu falando de acho um que outro contexto, de não também é um ter luto difícil, né? também, super É, difícil, super complicado também. Então, acho que é muito um lugar aí da gente pensando em ações de trazer a morte como parte da vida, realmente, e cuidando disso, né? Para poder ir lidando com isso de uma forma mais serena, e não nesse lugar tão difícil que é no momento ali da pior possível da minha vida, que é quando vem a notícia realmente, né? sim, E sim. E, aí, Fabiana, oi, aproveitando, desculpa, pode pode falar, falar. tem, tem pergunta só, pode falando. Não, na verdade, assim, eu gostaria que você contasse também, além de tudo isso que a gente está conversando, como foi para você, como surgiu essa ideia do plantão, quando você sentiu essa necessidade de acolher esse tipo de luto, Uhum, né, para que você possa também, que as pessoas possam se identificar também, uhum, né, uhum. os tutores que estão passando por isso. Eu sempre tive animal de estimação em casa a vida inteira, né? De todos os tipos. Uhum, E quando eu comecei minha formação em luta, um tempo atrás, na formação a gente começa a fazer alguns exercícios para olhar para nossas perdas também, porque faz parte da nossa formação olhar nossas perdas, isso é importante. Não é só estudar, não é só a parte cognitiva, né? E eu comecei a perceber o quanto essa uhum, questão do luto pela minha Mel, que partiu há muito pouco tempo atrás, 2017, aparecia muito constante. Eu não tinha percebido ainda isso como um luto.
E aí comecei a pensar sobre isso, né? De nossa, depois de 13 anos, não mais, desde 2003 que eu me formei atendendo em consultório, eu nunca recebi nenhum atendimento de alguém falando vim pelo luto pelo meu animal de estimação. E eu comecei a questionar, Uhum. mas, né, como é que nunca surgiu no consultório depois de, sei lá, 16 anos de consultório essa demanda, né? E comecei a tentar Uhum. entender um pouco do porquê disso. Claro, tem uma questão importante, que a relação com os animais de estimação mudou muito, né, nos últimos anos, últimos 10 anos principalmente, talvez, aí, e vem mudando ainda cada vez mais. Então, isso é uma questão importante. Aí comecei uma formação também em plantão psicológico para luto, e aí, em uma das vezes, eu coloquei lá um post de plantão psicológico, que uma das demandas que poderia ser do plantão é o luto pet, né? Explicando então o que é plantão psicológico e o que você pode trazer no plantão. E as pessoas que vinham nesse plantão falavam assim: eu posso me inscrever, não vou tirar a vaga de ninguém que precisa mais do que eu, né? De repente, tem uma pessoa que perdeu um filho, eu vou tirar a vaga. Aí que eu entendi. A questão era: é um luto tão não reconhecido que o próprio enlutado não se sente no direito de buscar, inclusive, suporte para isso, porque entende que tem alguém sofrendo mais e que, apesar de estar doendo, a minha dor não é tão grande assim. Então, isso diz o Grande. tamanho disso tudo, né? E aí eu falei, então, tá Uhum. bom, então agora eu vou criar um lugar para vocês. Então, aqui ninguém vai vir para tirar esse lugar. E então começa Uhum. esse plantão psicológico para luto pet, que acontece a semana inteira, né, todos os dias da semana, e na sexta-feira é gratuito para pessoas desempregadas ou com dificuldades financeiras, porque na questão da morte tem um custo normalmente muito alto, né? E começa o serviço então. Mas é muito gritante, né, Adriana? Igual a gente estava conversando no mini curso, né? É muito gritante a quantidade de pessoas em sofrimento e o quanto as pessoas ao redor não têm ideia disso, que entendem que não é um luto tão grande, tão importante nessa comparação de dor, como se tivesse dor maior ou menor. E não tem. A Sim. questão principal qual que é? O vínculo. O que determina o tamanho desse luto é o tamanho desse vínculo. Então, quanto maior o amor, com certeza maior a dor, maior a perda. E pode ser Sim. um animal de estimação com 1 ano de convivência, com 20 anos, né? Mas a questão principal, gente, é não comparar dor. É não realmente classificar que dor é maior. Eu só sei o tamanho daquela dor se eu entender o contexto do vínculo do apego. Então, tem pessoas que conviveram mais tempo com animal de estimação do que com qualquer outro ser humano, fora a família, né? Então, assim, como é que não vai doer? Como é que não vai sentir dor? Né? Então, É, dói muito, inclusive. Né? é verdade. É, e, inclusive, o que eu percebo também, Fabiana, tanto nas mídias, às vezes a pessoa fala dessa falta de reconhecimento, né, pela sociedade, pela família, pelos amigos. Por exemplo, estou sofrendo, mas eu não tenho esse direito de sofrer porque as pessoas, elas não entendem, né? Querem que eu compre um outro animal, já logo mencionam, mas era só um cachorro, é só um Uhum, gato. uhum, E a pessoa ela acaba não se sentindo no direito de sofrer e muitas vezes isso acaba tendo outras complicações emocionais, uhum, né? Acaba sendo um gatilho uhum, e para um sofrimento muito maior, não uhum, é? uhum. Até acho que foi a Mônica que colocou aqui também a pergunta se é normal querer, não querer outro animal de estimação depois, né? E é muito disso, né? O luto ele traz esse medo porque ele me coloca muito mais perto da morte. Então, a morte para mim agora é algo muito próximo, muito real, não é mais algo distante. Então, claro que eu vou ter muito receio de me apegar de novo e passar por isso novamente. E aí tem duas questões, né, para a gente pensar. Primeiro, que uma reação muito comum de quem está em volta, né, do enlutado é sair oferecendo mais uma lista, né? Eu costumo brincar que sai oferecendo um pacote ali de fotos, né, para você escolher, para adotar outro, comprar outro, né? Ah, daqui a pouco passa. Quem sabe se você adotar ou Uhum. comprar outro, melhora. É diferente, é uma outra história, é um outro vínculo. Pode ser bom se eu estiver disponível para isso, mas não tira a dor. E a questão principal para a gente entender é que lidar com essa dor faz parte do luto. Se eu pular essa etapa de entrar em contato com a dor, eu passo a ter um processo de luto que a gente chama complicado, que o nome é esse que a gente usa, um luto complicado no sentido de um prolongamento de sofrimento e prejuízo. Então, eu costumo muito falar do luto, que talvez, né, ajude as pessoas a entender, né, Adriana, como a onda do mar, eu brinco, né? Sabe aquela cadência da onda do mar, gente, que a onda vai e vem o tempo todo?
Então, imagine que o luto é isso. Depois de uma perda que é muito importante para você, você vai oscilando entre ir em direção à areia, que é um lugar mais seguro de ficar, e daqui a pouco você vai para o fundo do mar, com aquele caldo danado que você leva, daquela onda, né, que te pega de surpresa e você não sabe onde você está mais, né, está perdido ali. Isso é o luto, é um movimento de oscilação entre restaurar a vida e entrar em contato com a dor da perda. O restaurar a vida, o que, que seria? Eu consigo voltar a trabalhar, me alimentar, cuidar do outro animal de estimação que ficou, dos filhos, da casa, enfim. E entrar em contato com a perda é quando, de repente, muitos tutores falam assim, tô lá fazendo o almoço, peguei um tomate e lembrei dela. E aí acabou meu dia, não consigo nem almoçar. Então, são situações que vão te remeter de volta a essa perda. E quando a gente fala para alguém assim, adota outra, assim, daqui a pouco passa, vai se distrair, pensa em outra coisa. Quando a gente tenta tirar a pessoa do lugar da dor, a gente está tornando esse processo ainda mais difícil. Então, a dor é importante. O que nós temos que fazer para ajudar essas pessoas é oferecer suporte para que elas tenham condições de passar por isso com o maior suporte possível, que a dor seja suportada. Ela é ruim, mas eu consigo suportar, talvez, com a tua ajuda. E não tirar do lugar da dor. Tirar do lugar da dor é ruim. Anestesiar é sempre ruim. Porque daqui a pouco você vai ficando muito grande, eu nem percebo. Então, o nosso cuidado é oferecer suporte para o enlutado e não tirar o lugar da dor, né? Do tipo, adota outro, faz outra coisa, muda de casa e coisas que falam, né? Ou dá tudo embora, que também falam, né? É. São coisas que a gente não faz, né? Uhum. Às vezes a pessoa ela não consegue mexer nas coisas do animal, ela não consegue se desfazer ainda, né? É aquele momento, tá tudo guardado lá e eu não consegui mexer porque dói, né? Esse contato com as coisas, com a lembrança também é importante pensar quando mexer com isso que está guardado, não é, Fabiana? As roupinhas e tudo mais. Como que a pessoa pode ressignificar tudo isso? É um lugar muito, se eu entender que o luto acontece diante de um vínculo, e cada vínculo é único, eu posso ter numa única família uma perda de um animal de estimação, cada reação de cada pessoa dessa família é único também, ninguém vai reagir igual. A gente entende muito a reação de luto como alguém que vai chorar, vai se rasgar de dor, e quem está muito sério está muito bem. Não é verdade. Né? Então, é romper essas ideias erradas que a gente tem do que é uma reação normal ou não de luto, do que acontece ou não. Então, se o luto é individual, eu não sei para você o que é importante. Você quer guardar tudo ou quer dar tudo embora? Você não quer fazer nada. No teu tempo, você faz o que for melhor. O único cuidado que eu sempre peço para o enlutado é não sair correndo, desfazer de tudo, porque daqui a pouco isso pode passar essa raiva toda, esse medo, né, do contato, e você pode se arrepender de não guardar nada. Então, talvez é um lugar de dar um tempo de digestão até passar uns primeiros dias para você se organizar melhor. Depois você pensa o que fazer. Você pode guardar num lugar que você não veja, e depois você resolve o que fazer. Mas não tem certo e errado, porque a dor de cada um é única, depende do que representa para você. Então, a gente não vai nunca com manual de não, dá tudo embora que é melhor, guarda tudo. Não, depende para você. E aí eu vou tentar entender para você o que faz mais sentido e te ajudar nesse processo para você ir conseguindo aos poucos ir retomando a vida apesar da dor, né? Mas não de pular isso tudo, né? Até acho que foi a Isabela que falou de ver o Jimmy em tudo, né, Isabela? E sente mal quando não vê, né? Quando às vezes até a sensação de, por exemplo, tem gente que começa a ficar muito mal de eu não estou mais sonhando com ele, né? Poxa, eu dei até risada, fui me divertir, como assim não posso? Que também é muito ruim, porque se a gente está falando que luto essas duas, é vida e morte, é dor, mas também é essa, né, voltar à vida, as duas coisas cabem, né? No final das contas, a elaboração do luto é quando eu consigo seguir adiante, apesar da perda. Ela vai estar sempre ali, a perda é para sempre. Ninguém vai tirar de você. E a ideia não é tirar de você. Mas talvez você não vai ficar tão envolvido em função dela com o tempo. Imagina que é uma cicatriz grande, mas quando você olha no espelho, você não olha só a cicatriz. De vez em quando você bate o olhar no espelho e vê a cicatriz, mas em geral não. Né? Então, poder seguir a vida não quer dizer que você esqueceu, deixou de amar, deixou de honrar.
mas quer dizer que isso está tão bem guardado ali num lugar tão importante que você consegue seguir apesar disso, até ter um outro animal se você quiser também. Mas não se culpar por também ir retomando a vida, porque isso não quer dizer que você não amou, não gostou, né, e não honrou quem partiu, né? Exatamente. E foi o que você falou, é muito bonito, assim, até conseguir, a pessoa conseguir retomar e talvez cuidar novamente com tanto amor de um outro animal, não significa que ela está substituindo aquele que foi tão importante, né? Então, ela conseguir passar por esse processo é muito, eu acho que é muito importante, né? Porque é o que você falou, a gente não supera, né? A gente vai lidando com menos sofrimento. Isso. E até, acho que foi a Mônica que colocou aqui, que ela deu tudo no início e depois se arrependeu. Eu até hoje, eu perdi o meu cachorrinho ano passado e eu guardei uma roupinha, tá lá guardadinho, bonitinho, de vez em quando eu vou lá, assim, dou uma olhadinha, nossa, que saudade, né? E ele tá aqui também, eu falo, do lado da minha gatinha, ele tá aqui, e às vezes a gente vem, né, deixa sempre florzinha ali, tá ele, a gatinha, eu falo, agora ele tá fazendo companhia para pantufa. Então, é uma forma de você não sentir tanta dor e colocar ele no lugar especial que ele ocupou na sua vida, né? A Olivia colocou uma coisa aqui, que, Olivia, eu acho que a parte mais insuportável desse luto é a culpa. É a coisa mais gritante que eu vejo. Não tem um enlutado que eu receba que não tem essa questão assim, né, Adriana? Você também deve perceber muito isso, né? Da sensação de culpa que eu não percebi, devia ter visto. Eu achei que dava para cuidar em casa para economizar, que ia gastar muito, e acabou que complicou o processo e veio a falecer. Ou quando é um acidente, né, que acontece. Tem muitas situações de acidentes também. Eu não vi, abriu o portão, escapou e aconteceu, né, uma tragédia, enfim. Porque a gente tem muito esse lugar da responsabilização, né, do cuidado. É um bebê a vida inteira, pode ter 21 anos, né, Olivia? Vai ser o nosso bebê, pode ser enorme, mas vai ser o nosso bebê eterno, né? Assim, de todo cuidado parte da gente, né? De tudo, né? Não tem essa independência, a dependência é muito grande. Então, acho que a culpa, ela faz parte do luto, mas é um lugar que dificulta demais esse processo realmente ali de lidar com essa dor, porque a culpabilização é gigante, de que eu deveria ter feito isso, não fiz, mas eu não pensei naquilo, eu não vi tal coisa, aí eu fico voltando a fita, imaginando que, né, e se eu tivesse não sei o que lá, porque na verdade o que a gente Por que eu não levei no veterinário antes, né? Exato, né? Mas assim, então o médico também não é tão competente, eu quis economizar, mas é sempre o lugar de eu sou responsável. E acho que o grande aprendizado que a gente tem, tanto nós, né, quanto os veterinários, é que por melhor que a gente faça, a gente não garante a vida. A gente nunca vai garantir, não está nas nossas mãos. É lidar com essa impotência, que é difícil, mas é importante. Nós vamos fazer o nosso melhor sempre, mas nada garante que eles vão continuar aqui, porque um dia isso vai acontecer. Nós também vamos partir um dia. Então, tá bom, eu agora, olhando para trás, sabendo que iria acontecer isso, claro que é muito mais fácil eu olhar e imaginar mil possibilidades, mas naquele momento lá atrás, você não tinha ideia que isso ia acontecer. Então, é um lugar horrível de se colocar, porque você não tinha essa perspectiva toda daqui para frente. Então, por mais que seja um lugar fácil de ir, né, dessa culpa, é tentar lembrar que você estava num outro contexto, num outro momento, e que você fez o que você tinha possibilidade naquele momento, daquele jeito, né, na tua condição. Mas isso não impede que a morte chegue, né? Verdade. E, Fabiana, nesse caso, quando a pessoa assume, além da dor, da perda, desse luto, que já é muito sofrido, né? A saudade e tudo mais. Quando a pessoa ela começa a se culpar, né? Ela se coloca nesse lugar de culpado, quando que, assim, ela pode perceber, ou um familiar, alguém, um sinal de que ela precisa de uma ajuda, ou de um amigo, ou de um profissional, porque dá a impressão que quando ela se coloca como culpado, a dor fica muito difícil, né? Fica muito maior. Então, existe algum sinal de que isso precisa ser
avaliado de alguma outra forma? A gente sempre olha, o que eu olho, né, até num plantão? O plantão é um atendimento único, mas eu consigo olhar naquele único encontro ali se tem uma situação de complicação ou não. Então, se tem um sofrimento muito intenso, com prejuízo, então, por exemplo, eu não tomo mais água à noite, porque se eu acordar no meio da noite para ir no banheiro, eu vou lembrar dele, que estava ali comigo. Nossa, É um prejuízo. Então, eu estou prejuízo. mudando, né, algo muito importante. Eu não consigo sair da minha casa. Ou pensar em mudar de casa, para mim, é algo intragável realmente ali, porque eu tenho a expectativa que possa voltar, ainda que eu saiba que morreu, que não volte. Né? Uhum. Ou os pertences que tinha, eu não consigo nem chegar perto. Tem coisas na geladeira que estão ali e eu não consigo tirar. Né? Uhum. Então, isso vai indicando para a gente o quanto está difícil entrar em contato com isso tudo. Então, sofrimento que vai aumentando e prejuízo, né, a gente tem que cuidar. Então, essas complicações que vêm do luto, o passar do tempo não melhora, ao contrário, piora. E esse é um risco. O que é o complicado, né, Adriana, essa questão toda? Por ser um luto não reconhecido, que as pessoas não reconhecem de fato essa dor, as pessoas podem até falar sobre isso, mas as pessoas que estão de fora percebem como, não, mas daqui a pouco passa, é por um animal de estimação, então daqui a pouco isso vai melhorar. Isso vai passando, passando, daqui a pouco passaram 6 meses, 8, com prejuízos importantes, com sintomas, que daqui a pouco você fala que é depressão, mas não é depressão, é decorrente do luto, pode até virar uma depressão, mas em função do luto, você vai para, né, uma avaliação, para o acompanhamento falando que é depressão, e não é. Né? A depressão E veio não. depois. E você não cuida do Uhum. mais importante, que é o luto. Então, É o o que luto. complica este luto, e porque a gente tem que falar tanto sobre isso, porque tem muitas pessoas em sofrimento extremo, mas extremo mesmo, importante, e as pessoas que estão ao redor não conseguem perceber por achar que é um luto menor. Não é menor, é Uhum. maior. São os casos mais difíceis, porque são os mais não reconhecidos de fato. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com esse luto. Uhum. Até a Olivia coloca aqui, a pessoa ela chega a julgar como uma vitimização, né? A Olivia Isso. colocou aqui, e isso é muito triste, você julgar a dor do outro, porque era um animal de estimação, né? Então, Uhum. acho que é importante falar sobre esse Uhum. tema para que as pessoas possam sofrer, né? Isso. Realmente. O que a gente vê aqui, que uma vez aconteceu no atendimento online, a pessoa ela encaminhou o pai, trouxe o animal de estimação para cá e ela não podia vir porque ela não podia falar para ninguém que ela estava trabalhando, né, no emprego dela, como que ela poderia se despedir desse animal de estimação? Então ainda tem esse agravante, porque Uhum. você consegue se Uhum. despedir de um parente, Uhum. né, socialmente. Você está Uhum. no trabalho, você consegue falar, Uhum. olha, né, perdi alguém muito importante. Mas quando é um animal de estimação, Uhum. a pessoa não consegue colocar dessa forma. Então, eu lembro que foi um atendimento difícil, porque a pessoa estava sofrendo e ainda tinha essa questão, Uhum. né? Eu não vou poder me despedir. Uhum. Meu pai que vai levar, eu estou trabalhando e eu não posso falar por que eu estou chorando, por que eu estou sofrendo. Então, acho que a gente precisa mesmo divulgar esse tipo de dor, Uhum. né? Que Uhum. ela é real e Uhum. é tão grande ou maior do que outras perdas, né? Isso mesmo. A gente, claro que assim, né, é difícil falar de comparador, mas é importante que vocês tenham muito claro que é um luto tanto quanto uma mãe que perdeu um filho, né? Então, eu não quero comparar, tá? Mas é para dar uma dimensão para vocês que é uma reação de luto, sim. Então, assim, não acreditem que é uma vitimização, estou exagerando, porque o animal de estimação, se era importante, vai ser luto. É isso, né? Então, e precisa ser cuidado. É tão complicado, né, Adriana? Vai me falando do tempo como é que tá? Só para eu não me perder aí, que eu não estou vendo a Tá hora. bom, Mas é tão tá bom. complicado que tem pessoas que, olha só, eu tive uma situação de uma enlutada que falou assim, Fabiana, no domingo eu tive que eutanasiar a minha gata e na segunda-feira eu tive que falar perdi um grande amigo no trabalho, Nossa, porque não existe atestado para isso. Então, olha, a CLT não exato. reconhece isso como um luto. Então, isso diz o tamanho que é um luto não reconhecido. Não tem, você não tem direito, por lei, né, se ausentar do trabalho. Uhum. Se eu fosse dar um Exato. atestado, né, para alguém por isso, teria que dar um atestado de depressão, transtorno de ansiedade, de adaptação, mas não existiria esse lugar do luto como reconhecido, validado, né? E Exato. aí você tem que contar uma outra história
para ter algum acolhimento, de que perdi um grande amigo. Aí tá bom, as pessoas te acolhem. Olha o tamanho que é isso tudo, tem que mudar a história inteira para alguém poder me acolher e ser recebido. Tem alunos de veterinária que reclamam até, ou de psicologia, que na própria faculdade, na formação, não é acolhido pela turma, de que, como é que vai ser um bom profissional se você, né, não dá conta nem da perda do teu animal de estimação? Como se não pudesse sentir dor. Dor é humano, eu também sinto. Né? E sinto quando recebo um enlutado também aqui comigo, porque dói, atravessa a gente também. Então, é luto, é dor, só é não reconhecido, né? Essa é a questão principal, mas é um luto. Então, assim, precisa cuidar e levar a sério, porque existe muita gente adoecendo muito gravemente por não ter esse amparo, por não entender isso como algo que realmente é importante. E aí a gente fica nessa que é menor, daqui a pouco passa, e isso se torna realmente uma grande complicação depois, né? Exatamente. É isso mesmo. Inclusive, a pessoa, ela sentir, a questão do plantão que você colocou, ela poder sentir que é um lugar onde ela não vai ser julgada. É como a gente conversa aqui com os funcionários, o Reino Animal é uma empresa familiar, que eu até ia falar isso no início, mas a gente acabou, né, conversando, e assim, o idealizador, né, do Reino Animal, ele é veterinário, foi veterinário durante muitos anos, e ele sentia isso, né, essa necessidade dos animais, poxa, e agora? Não salvei a vida, ou para onde vai, né? Tanto dos animais de estimação que ele tinha, ou até mesmo dos que ele cuidava e não tinha, na visão dele, que eu acho uma visão também muito bonita, não tinha esse destino, esse final, né? De uma maneira digna, né? Você passa tanto tempo cuidando, tanto tempo convivendo e não tem um local digno para que esse corpinho, né, esse serzinho que conviveu com você possa descansar. Então, surgiu essa idealização dele do reino animal, e que abriu em 2009, né? E a gente coloca isso para os funcionários também. Aqui passa a ser um lugar de acolhimento. Né? Muitos clientes dão esse feedback positivo que eles acabam se sentindo assim, acolhidos. A maioria das pessoas, dos funcionários aqui, adoram animais, então a sensação que eles têm, as pessoas que passam por aqui, essa sensação de acolhimento. Então, é o que a gente sempre frisa, acolher a dor da pessoa, de uma maneira que ela não se sinta julgada, né? A gente entender essa dor, a importância desse momento. Mônica, é em São Paulo, tá? Estou perguntando de onde que vocês estão. Sim, não estou conseguindo, no Tá em São celular Paulo. não consigo. Eu sou de São Paulo, Isso, em faço São Paulo. atendimento online, e a Adriana do Reino Animal é de São Paulo. Que bairro que fica, Adriana? Fica em Itaquera, Tá bom. Tá em São Paulo, Zona Mônica. Leste Reino de São Animal. Paulo. Vale a pena Isso conhecer. Depois mesmo. de para mostrar de novo um pouquinho mais para vocês aí. Acho que foi Mariana que colocou que nenhum professor nunca falou de luto pet. Mas, Mariana, olha como é complicado. No plantão também recebo muitos tutores que falam que fazem terapia e estão no plantão. E nenhum problema quanto a isso. A não ser pelo fato de que não falou na terapia, né, do luto. Né, de achar que não poderia falar o que... eu falei, mas não deu muita atenção. Então, isso diz de um lugar que nós também, profissionais, a gente tem muito ainda a se desenvolver, dessa percepção da escuta, de afinar essa escuta, porque também eu me questiono se nos meus atendimentos, em algum momento antes da minha formação em luto, também não deixei passar isso, porque eu não entendi o tamanho disso tudo. E tem esse risco, claro que tem, porque a gente não tem essa formação sobre isso. Quase não se luto pet especificamente, fala-se muito pouco, é muito raro ainda, né, falar sobre isso. Então, a gente está num processo muito de evolução ainda, de mudar a percepção dessa relação e de, né, começar a trabalhar sobre isso como um luto que é importante. Tem profissionais de saúde que pacientes meus foram psiquiatras, enfim, que não tem essa perspectiva, que depois de 3 meses falaram que já era demais porque era luto pet, como se porque é luto pet o tempo é menor, e não é. Né? Então, é muito novo tudo isso que está acontecendo, né? Essa questão da família multiespécie, enfim, é uma questão nova, que a gente tem que começar a escutar melhor e entender para poder se apropriar disso. Então, é um lugar que exige muita formação, realmente, muita dedicação de escuta, né? Para a gente pensar.
Mônica, dá uma olhada aproveitando. também se não tem outros. Tem muitos locais também ao redor aí do país que eu conheço também, né? Mas acho que é legal vocês conhecerem, né? Onde que tem, como que funciona o serviço, né? Visitar, porque isso faz muita diferença também, né? No processo. É 3 meses é pouco, verdade. né, já? Com 3 meses não é nada. Você sabe que É essa questão do verdade. tempo é interessante, né? Porque o luto não tem um tempo de duração. Então, essa história que tem um tempo, não tem um tempo. Depende do tempo de Nem cada um. fases, Nem né? fase, gente, pelo amor de Nem Deus. Vocês vão fases. sonhar comigo falando luto não tem 5 fases, porque não tem 5 fases mesmo. Essa oscilação não é linear, é progressivo, né? Então, imagina assim, já que 3 meses no tempo cronológico é uma coisa, a percepção do tempo em 3 meses é nada, né? Ao mesmo É. tempo, parece que passou o mundo e você se sente como se estivesse naquele momento ainda da perda, né? Então, assim, um ano, eu acompanho tutores que, assim, até eu escutando o tutor, depois de um ano da perda, eu também tenho a sensação que foi ontem, porque é tão grande a dor, é tão intenso. Então, o luto não tem um tempo de duração definido, depende do processo de cada um, que a gente olha se há esse movimento entre restauração e perda ou não, né? E também não tem fases. Então, falar que tem fases, que é negação, depois vem isso, depois vem aquilo, não existe. Isso vinha lá de trás de outros estudos que já evoluíram muito, né? E olha o luto nessa perspectiva, então, não linear, que esse vai e vem por muito tempo, mas daqui a pouco a intensidade diminui. Você não fica tão em volta disso. Mas a perda é para sempre, né? Exatamente. A gente tem mais tempo ainda aí, Adriana? Como é que tá? Eu nem vi que era só. Eu também não tô vendo aqui, mas a gente tem um tempinho, sim. Se tiver alguma pergunta, se passou, É que eu tô Fabiana, vendo também se aqui uma. o pessoal quiser alguma informação. Então, acho que essa questão do luto, né? Aproveitando essa questão do tempo que a Jaque colocou, o luto, tem uma Uhum. ilustradora que eu gosto muito, que ela faz um desenho que é assim. Ela diz que no começo o luto é como se fosse um saco de 10 toneladas, enorme, pesadão, né? Que você, pra onde você for, atrapalha você. Você não consegue carregar, né? E andar. Depois de um tempo sendo elaborado esse luto, ele se torna uma mala grande. Então, imagina que você vai fazer um tour pela Europa, aquela mala vai atrapalhar. Dá para você viajar, mas atrapalha, né? Subir no trem, desce do avião, por aí vai. Depois de mais um tempo elaborando o luto, ele se torna uma bolsa de mão. Aquela bolsa de mão você leva para sempre com você. Então, a perda é para sempre. Mas essa intensidade do luto, não. Se o luto acontece na forma natural, como é, com suporte, com apoio, então a tendência é que isso vai Uhum. caminhando no seu rumo. O problema é quando no meio do caminho não há escuta, não há acolhimento, não há cuidado, ou alguém já tinha um quadro anterior de ansiedade, depressão, isso vai se complicando no meio do caminho, né? Então a gente olha Uhum. muito até uma outra coisa importante. Se a pessoa teve perdas anteriores e como é que lidou com outras perdas. Então, eu perceber como que eu lido com as perdas vai me ajudar muito a entender o meu jeito de lidar com o luto também, né? E podendo cuidar disso tudo, né? Mas não tem um tempo de duração, tem o tempo de cada um. Vai ter altos e baixos, não quer dizer que piorou no luto, quer dizer que tem momentos difíceis, como o final do ano, por exemplo, né? Imagina o final do ano para alguém, data de aniversário, ou de repente até isso, né? Fui pegar uma manga e lembrei da Mel, né? Gostava de manga, e de repente acabou meu dia por causa daquela manga, uma coisa assim, você fala, nossa, né? Piorei? Não, faz parte do luto Não. entrar em contato de novo com a perda. De vez em quando vai vir uma onda do mar, gente, e vai levar vocês para o fundo. Mas é importante poder passar por isso. É isso que vai fortalecer vocês para voltarem para a areia com mais segurança, né? Exatamente. Eu não sei, a gente tem um tempinho, então eu acho que eu vou aproveitar e vou mostrar para o Ai, pessoal que mostra de entrou novo. depois, Fabiana. O que que você Sim, acha? sim. Aham. Aproveitar que tem Só um mais gente para minutinho. ver, quem não viu ainda, vale muito a pena. Vou virar aqui a câmera, Aham. a gente vai Isso também é aqui. educar para a morte, gente. Mostrar, né, como que funciona o serviço, onde que é, se aproximar disso, não temer tanto. Também é uma forma de educar para a morte, prevenir o luto complicado. Exatamente. Inclusive, Fabiana, algumas crianças já estão vindo também com os pais, Que e a legal. gente, há um tempo atrás, deixava alguns livros sobre o tema Que aqui, legal. e eu cheguei a comprar para o meu filho, e deixei alguns exemplares aqui, para quando uma criança viesse junto, né, Que nessa legal. situação,
para que ele pudesse ler. Também tem várias histórias, né, sobre o luto, livrinhos nesse sentido, né, sobre o luto PET, que conta de uma forma lúdica também, porque a criança ela sofre e muitas vezes ela não entende o que está acontecendo, né? Não sei se dá para visualizar aqui. Dá sim. Para mim está batendo bastante sol, eu não estou conseguindo. Não, dá sim. Tá muito bonito. Aqui a administração, a entrada, né? Onde ficam ali na administração, onde eu estou mostrando para vocês. Tem a sala de velório também, onde pode ser feita a despedida, né? Esse processo que você mencionou, que é importante também, esse adeus, né? Se despedir antes do... Adriana, eu acho que é legal explicar para as pessoas também a diferença de incinerar e cremar, né? Nem todo mundo sabe também. Sim, a questão da incineração, que muitas vezes as pessoas colocam, ela é realizada de uma forma, esse corpo desse animal, ele acaba sendo destinado como se fosse um lixo hospitalar, né, com outras coisas orgânicas. Então, ele vai ser realmente incinerado com tudo que foi destinado para esse local. E a cremação ela é muito diferente, porque ela envolve o procedimento de um ritual mesmo, né? Que a pessoa ela pode guardar com ela ou depois fazer algum outro ritual que ela prefira com as cinzas, e você mantém, né, a estrutura daquele animal ali, né, na cremação. É bem diferente. Ali no fundo a gente tem, não sei se dá para visualizar, tem o nosso crematório. Inclusive, muitas pessoas elas pedem para acompanhar a cremação. Era uma coisa que no início a gente não entendia muito bem e achava que não seria uma coisa boa, né, para a pessoa, mas na prática a gente começou a ver como era importante a pessoa acompanhar até o finalzinho e saber que é o animalzinho dela que está ali, né? Então ali no fundo fica o crematório e o restante da área. E isso de poder acompanhar até o último momento faz muita diferença, né? Assim, de eu poder ver, eu poder ter certeza, parece dar uma reassegurada, né? De que como caminhou, né? Estou caminhando aqui no espaço. Exatamente. A pessoa ela quer acompanhar até o finalzinho mesmo. Muitas vezes nossa, é ele que está ali, né? Então a importância desse ritual de despedida, de finalização mesmo da vida, né? De uma forma menos pesada, digamos assim, né? Estou fazendo uma pergunta aqui. Mas acho que é muito lugar de a gente ir pensando, né? Como é que a gente acolhe a dor de cada um. Então, é não comparar a dor, né? Entender como sendo a dor de cada um e lembrar que, sim, é um membro da família, muito importante, né? E a gente precisa respeitar isso tudo, mas escutar essa dor também, porque ainda muito pouco escuta para isso, pouca mesmo, de verdade. E a gente precisa se preparar um pouco mais, porque tem pessoas todos os dias precisando de ajuda e a gente não está conseguindo oferecer ajuda mínima. E nem tudo precisaria ser espaço de terapia. A terapia vem muitas vezes porque não tem acolhimento em parte alguma. Isso deveria ser acolhido pelo padre, pelo pastor, pela escola, pelo trabalho, por todo mundo, inclusive psicólogo. Mas não deveria ser unicamente, né, o lugar da terapia, o lugar de escuta, né? A terapia vem contribuir muito com os lutos complicados e complicações do processo, mas a gente precisa aprender a escutar essa dor em toda parte, né? No sentido aí de poder perceber o que pode ser feito para contribuir nesse lugar de tanta angústia, né? Angústia, é verdade. Eu noto isso quando as pessoas entram em contato, elas falam, nossa, obrigada pela empatia, obrigada por me entender. E, na verdade, na minha visão, é o mínimo que eu posso fazer para aquela pessoa que ela está entrando em contato num momento tão difícil, tão delicado. Para mim é o mínimo ser empática, ser gentil e entender, acolher aquela dor. E às vezes a pessoa fala, nossa, nem quando... tem uma cliente nossa que fala, nem quando eu perdi o meu pai,
e fui no crematório de humano, eu tive esse mesmo acolhimento, eu não me senti acolhida dessa forma. Então, acho que isso que você fala é muito importante para sensibilizar as pessoas com outro olhar, né, Fabiana, que precisa entender o sofrimento, precisa acolher, para que a pessoa não chegue, talvez, num processo extremo mais para frente, onde ela tem até dificuldade para identificar por que eu tô assim, por que eu tô tão mal, o que aconteceu, né? Que daí chega como história que estou com depressão e nem a pessoa se percebe como uma reação de um processo de luto que se complicou no meio do caminho, porque também acho que não era isso tudo, né? Então, esse lugar do não reconhecido, que é um tipo de luto, luto da criança, do adolescente, do idoso, animal de estimação, são lutos não reconhecidos, são lugares de um risco muito grande para uma complicação, realmente, um adoecimento que não precisaria ter, né? Verdade. A gente Tá tem mais um certo, tempo? então. Como é que tá aí de tempo? Eu acho que está finalizando aqui. Só para a gente conseguir Não sei se tem mais salvar para alguma quem não... pergunta. Não tô vendo mais pergunta aqui também, não. Não sei se foi o meu que parou aqui, que a minha tela Parou aqui. parou aqui também. Tá certo, então, Fabiana. Então, agradecer a você, né, por esse espaço de poder falar. Eu que agradeço imensamente seu conhecimento, você dividir com a gente, esse seu conhecimento, esse seu olhar, né, diferente para esse tema que é tão difícil, tão pouco comentado, né, e que a gente possa fazer isso outras vezes para que as pessoas tenham cada vez mais consciência de que ela não está sozinha. Eu acho muito bonito quando você coloca, né, você não está sozinha. Então, assim, a pessoa ela pode ser ouvida, ela pode colocar o sofrimento dela ali, tanto no plantão ou com um amigo, e melhorar essa escuta de uma maneira geral. Sem dúvida. Acho que a gente conseguiu dar um passo bem importante nisso, né? Agora o plantão psicológico ele faz parte do mapa de saúde mental do Brasil, que é um mapa criado pelo Vitaleri com o Google Brasil, de serviços de apoio para a população em todo o país. Então, o plantão psicológico estar nesse mapa, para mim, foi uma vitória muito grande, uma sensação muito grande assim, de realização, porque diz que, então, este cuidado ao luto PET é um lugar importante de saúde, de atenção, né? Ele está ali no mapa, inclusive como um serviço de referência. Então, assim, isso diz muito. Por outro lado, diz o quanto precisamos de mais colegas, né, atuando também aí, ajudando, contribuindo, e também fazendo isso que você fez, Adriana, de abrir a casa de vocês aí, para as pessoas poderem ver esse lugar tão bonito, que sim, dói muito, mas que essa sensação de paz que traz ajuda muito também. O acolhimento, o lugar, o cuidado, o zelo, né, desse quintal, como disseram, que é o quintal dela agora, né, que mora quintal, aí, né? Então, assim, isso tudo ajuda muito no processo. Então, a gente tem que falar muito mais sobre isso, mais vezes, em mais espaços, para colocar essa questão que a morte não pode ficar nesse lugar escondidinho, fechado, porque ela faz parte da vida. E quanto mais a gente lidar de portas abertas, né, e trazer ela como parte da história e conversar sobre isso, mais fácil vai ser no processo. Vai doer igual, não muda a dor. A minha dor vai ser igual numa próxima perda, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai saber o que está acontecendo, pelo menos, e como lidar com isso. Né? Então, obrigado por abrir as portas aí de vocês. Muito lindo. Parabéns pelo cuidado. E a gente vai se encontrar. Aguardamos você aqui. Com certeza, se Deus, e com os meus filhos, meus dois pequenininhos, quero muito levar para conhecer. Quem sempre teve também, né? Meu marido sempre teve animal de estimação, os pais, né? Veterinários também. Então, levar os pequenininhos para conhecer aí é um grande sonho, realmente, de poderem entender como é que é isso tudo, né? Isso ajuda muito também. Então, a gente vai se encontrar ainda pessoalmente, sim, se Deus quiser. Tá Com bom? certeza. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês Uma também, boa gente. tarde. Gratidão, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.